Muito bom dia, a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que Deus abençoe a todos, um feliz sábado, uma feliz manhã. Eu acordei cedo, fui dormir cedo, acordei cedo, né? Acordei 4h45, aí não consegui dormir mais. O clima aqui tá mais ou menos, tá bom. E eu quero fazer aqui uma live, justamente a lição da escola sabatina, que fala sobre a mensagem da cruz. É a lição da Igreja Adventista do Sétimo Dia, daqui a pouco estarei com eles. Gosto muito. E uma lição muito especial, uma lição top, que vai falar sobre a mensagem da cruz. Pois a mensagem da cruz é loucura para os que perecem, porém para nós que somos salvos é o poder de Deus. Cícero, escritor e orador romano, ele havia dito aos romanos que mantivessem longe do pensamento a ideia da cruz como meio de punição. Embora tenha morrido quase meio século antes do nascimento de Jesus, sua afirmação ilustra o desprezo com que os romanos viam a cruz, algo tão repugnante que não deveria sequer pensar nela. Mas nós vemos aí em contraste com o apóstolo Paulo, que ele escreveu: a mensagem da cruz é o poder de Deus. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 18 da NVI. Para ele, a cruz é um instrumento de reconciliação entre Deus e a humanidade. Efésios 2, capítulo 16. Porque, na realidade, a cruz era a punição para os piores criminosos da época. Porém, Paulo, ele diz, olha, a mensagem da cruz é poder de Deus, é instrumento de reconciliação da humanidade, porque a humanidade estava separada do Senhor. O pecado separa o homem, o pecado, desde o Éden, trouxe realmente um prejuízo muito grande para o ser humano, que é a separação, né, da nossa comunhão com Deus. A única coisa que nos separa de Deus são os nossos erros, os nossos fracassos, os nossos pecados. Porém, através da cruz, nós vemos o ministério da reconciliação entre Deus e a humanidade. O símbolo supremo da humilhação de Jesus. Jesus, ele foi humilhado, Jesus, ele foi exposto na cruz do Calvário, conforme nós vemos em Efésios capítulo 2 e o versículo 16. E é interessante nós compreendermos que a cruz trouxe esse momento de perdão, de reconciliação. E Efésios 2,16 destaca a obra reconciliadora de Cristo na cruz. O versículo afirma: e pela cruz reconciliar ambos com Deus em um só corpo, matando com ela as inimizades. E ele ensina que o sacrifício de Jesus unia judeus e gentios em um só corpo, destruindo o muro de separação e restaurando a paz com Cristo. E nós podemos entender que essa paz aconteceu porque alguém deu a vida por nós. Cristo deu a vida por nós. E como Cristo ele deu a vida por nós, houve essa reconciliação. E o versículo, ele forma dois tipos de reconciliação. Uma vertical com Deus, devido ao pecado, a humanidade estava separada do Criador. E o sacrifício de Cristo na cruz pagou a dívida do pecado, restaurando esse relacionamento entre o ser humano e Deus. E temos também essa reconciliação horizontal entre os homens. Na época, havia uma grande divisão social e religiosa entre judeus e gentios, não judeus. Cristo quebrou essa parede de separação, tornando-os iguais diante dele e formando um só povo.
E o que é que nós podemos entender com isso? Que Cristo ele trouxe reconciliação, não somente entre os judeus, mas toda a humanidade. E João 3,16 diz que Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então a cruz é a resposta de Paulo para os problemas de Corinto. Logo no início de 1 aos Coríntios, percebe-se sua preocupação com uma questão importante que nós vemos ali as divisões na igreja. E Paulo ele estava tão apreensivo com isso que após a saudação em 1 aos Coríntios, capítulo 1, versículo 1 ao 3, e a ação de graças em 1 aos Coríntios, capítulo 1, versículos 4 ao 9, esse foi o primeiro tema que ele abordou. Nós vemos isso em 1 aos Coríntios 1, 10 a 17. E a mensagem da cruz, ela é poderosíssima como resposta a esse problema e as outras questões que estavam acontecendo na igreja de Corinto. Nós vemos o evangelho da cruz. Paulo afirma que a mensagem da cruz é o poder de Deus para nós. Não surpreende que Jesus Cristo e este crucificado estivessem no centro da sua pregação. E a verdadeira pregação é a pregação cristocêntrica. A verdadeira pregação é aquela pregação que traz a mensagem da cruz, que mostra realmente o sacrifício de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. José Tonhanes, que Deus lhe bendiga. E em 1 aos Coríntios, capítulo 1, versículo 18 a 31, Paulo contrasta a loucura humana com a sabedoria de Deus. A cruz tem o poder de revelar o pior do ser humano e o melhor de Deus. Por quê? Porque na cruz nós vemos ali o sacrifício de Cristo, o perdão dele, que alcança a todos nós, que alcança a pessoa que crê, a pessoa que acredita. E o pior ser humano, ele é alcançado através da cruz, através da mensagem da cruz, que é a mensagem justamente de reconciliação. E nós vemos nessa seção da Carta aos Coríntios, que é introduzida pela afirmação do verso 17, para que o poder da cruz não seja anulado. 1 aos Coríntios, capítulo 1, versículo 17. A mensagem da cruz deve ocupar o centro realmente da nossa pregação, o centro da nossa mensagem. Paulo declarou que não foi enviado para batizar, e sim para anunciar o evangelho. Ele disse que o evangelho é poder de Deus, né? E salvação para todo aquele que crê. E para esclarecer essa afirmação, considere 2 pontos. O verbo grego traduzido por enviar é apostélio, que deriva da mesma raiz da palavra apóstolo. A palavra apóstolo significa enviado. Assim, a principal tarefa apostólica de Paulo era justamente a proclamação do evangelho. E Jesus, ele disse, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura, ensinando, batizando, mostrando para as pessoas como realmente elas devem servir a Deus no reino de Deus. Porque o reino de Deus não consiste em comida e nem em bebidas, mas em justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Qual é a missão nobre da igreja? É justamente anunciar a palavra de Deus. É anunciar o evangelho. E nós vemos aí essas suas palavras sobre o batismo, não significava que o batismo não fosse importante, ou que fosse menos importante do que a pregação dele sobre o evangelho. Mas ele, ao contrário, estava repreendendo aqueles que davam demasiada importância a quem realizava o batismo, em vez de exaltar aquele em cujo nome eles seriam ou foram batizados, que é Jesus. Ao falar em palavra de sabedoria humana, em 1 aos Coríntios, capítulo 1, versículo 17, NVI, Paulo não está desaprovando discursos eloquentes. Na realidade, nós precisamos
ser preparados cada dia. E Paulo era um grande eloquente. Paulo, ele foi preparado aos pés de Gamaliel, né? E a ideia de que a sabedoria humana não deve obscurecer a mensagem da cruz. Eu não posso realmente colocar a minha sabedoria acima daquilo que o Evangelho está explicando, porque para uma pessoa realmente crer em Jesus, ele não precisa de eloquência. Né? Eu não preciso pregar uma mensagem eloquente. Eu preciso simplesmente mostrar para a pessoa que Jesus é aquele que salva, que cura e que batiza com o Espírito Santo, que prepara os nossos corações, que através do seu Espírito Santo nos convence do pecado, da justiça e do juízo, e nós vamos seguindo, obedecendo ao Senhor, vamos nos transformando de glória em glória e vamos alcançando a perfeição, cuja perfeição realmente não alcança-se totalmente aqui na terra. E ao falar em palavra de sabedoria humana, Paulo não está realmente desaprovando aquelas pessoas que estudam, né? Mas que nós possamos colocar Deus em primeiro plano. A ideia de que a sabedoria humana não deve obscurecer a mensagem da cruz, essa expressão remete à retórica greco-romana. Em Atenas, Paulo, ele recorreu à lógica, à ciência e à filosofia, mas colheu pouco fruto. Por isso, ele decidiu seguir outro plano de trabalho em Corinto, em seus esforços para atrair a atenção daquelas pessoas ali que precisavam de uma mudança. E Paulo, ele decidiu evitar discussões e argumentos elaborados e se propôs a nada saber entre os coríntios, senão a Jesus Cristo, a este crucificado. Como eu já disse, Paulo era uma pessoa super preparada, podia muito bem mostrar a sua eloquência, porém, na realidade, o que ele queria era levar a mensagem da cruz para as pessoas compreenderem que somente Cristo pode mudar os nossos corações. Loucura para os que se perdem. Ao contrastar a loucura humana com a sabedoria divina, Paulo declarou que a mensagem da cruz é loucura para os que perecem. Porque eles não entendem, porque eles não compreendem. Essa é a primeira de 6 menções. A loucura ou loucas em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 18 ao 31. E o termo grego aqui traduzido como loucura é moria. Ele aparece apenas 5 vezes no Novo Testamento. Todas em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 18, 21, 23, capítulo 2, versículo 14, capítulo 3 e o versículo 19. Palavras da mesma família ocorrem várias vezes no Novo Testamento, e metade delas está nas cartas de Paulo, especialmente em 1 Coríntios. A loucura de que Paulo realmente está falando aqui, em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 18 e 23, não se refere apenas à falta de intelecto, diz respeito, sobretudo, a comportamento e pensamento moralmente distorcidos, a ausência de discernimento e até a rebelião contra Deus. Isso explica porque ele falou tanto a respeito do tema ao longo da carta. É o que nos diz a lição bíblica da escola sabatina. Pense na situação de Paulo em Corinto. Ele chegou a uma cidade orgulhosa de sua sabedoria, havia uma sofisticação cultural muito forte, e nesse contexto, Paulo ele anunciou um judeu galileu, mostrando, né, sobre Jesus de Nazaré, que foi crucificado pelos romanos e foi ressuscitado dentre os mortos, para pregar não apenas o pecado deles, mas os do mundo inteiro. Quando Jesus ele morreu por toda a humanidade. E João 3,16, que eu já citei aqui, para todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. É claro que algumas pessoas não creem, algumas pessoas não aceitam, algumas pessoas não acreditam, porém Jesus ele está aí para todos. Vinde, né? É de graça, o convite é de graça.
gratuitamente. E nós vemos aí, então, isso não era um conceito filosófico novo e profundo que pudesse ser analisado por ferramentas filosóficas, parecia realmente insensatez, parecia algo sem sentido, porém, nada que um corinto inteligente e educado pudesse levar a sério. E se a mensagem da cruz soava como loucura para os pagãos, para muitos, a mensagem da cruz ainda era pior. Que judeu imaginaria o Messias sendo crucificado por Roma? O Messias deveria derrotar os romanos. O Messias deveria derrotar os romanos, não ser crucificado por eles. Mas, aí desde o início, nós vemos Paulo enfrentando aí uma resistência muito grande em Corinto, e assim, apesar de tudo, muitos judeus e gentios creram no Evangelho, creram na mensagem salvífica do Evangelho. Qual é a mensagem para nós nesse contexto? Independentemente da nossa posição, independentemente da nossa cultura, do nosso entendimento, da nossa formação, Deus tem um plano para todas as pessoas. E Deus tem pessoas dispostas a ouvir a sua palavra, a ouvir a mensagem do Evangelho, a seguir. E nós precisamos realmente de anunciar o Evangelho. Precisamos estar prontos para sermos instrumentos nas mãos de Deus, a fim de levar o Evangelho a pessoas, né, que ainda não foram alcançadas, a lugares que até hoje ainda são desafiadores, e que precisam realmente essas pessoas ouvirem sobre Jesus. É poder de Deus para os que são salvos. A mensagem de 1 aos Coríntios, 1:18, está muito clara. O significado da cruz depende de como ela é vista. Para quem vive em rebelião contra Deus é realmente loucura, mas para quem anseia a salvação, para quem anseia, quem tem o desejo de servir a Deus, é o poder de Deus, poder que transforma, poder que liberta, poder que traz cura. Vemos que a mensagem da cruz tem libertado muitas pessoas do crime, das drogas, dos vícios, quando essa pessoa realmente abre o seu coração e deixa Cristo entrar. Apocalipse capítulo 3, versículo 20 diz: eis que eu estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta, nele vai entrar, vai cear, vai haver uma mudança, vai haver uma comunhão, mas é necessário eu abrir o meu coração. Como nós já vimos ao pregar o Evangelho, é preciso evitar palavras de sabedoria humana. Nós precisamos levar o quê? Uma mensagem simples. Mostrar o poder de Deus para as pessoas, como Cristo liberta, como Cristo faz, como está o estado da pessoa sem Deus, e mostrar para essa pessoa que há libertação. Jesus, ele veio para libertar os cativos. O texto grego de 1 Coríntios 1:18 indica que os que se perdem colhem o resultado de seus próprios atos. O homem, ele colhe aquilo que ele semeia. Se eu estou semeando amor, eu vou colher amor. Mas se eu vivo uma vida totalmente desregrada, totalmente fora do plano de Deus, o que se espera de uma pessoa que vive no mundo dos vícios, das drogas, do crime, da prostituição desenfreada? O que se espera dessas pessoas? Cada um colhe aquilo realmente que ele semeia. E o verso pode ser traduzido assim: pois a mensagem da cruz é loucura para os que destroem a si mesmo. O verbo grego apolimen, perder-se, perecer, também pode significar destruir. E o nosso adversário, ele veio para destruir a vida das pessoas. E Cristo, ele nos dá uma vida abundante, nos dá uma vida plena. Paulo, ele fundamentou a sua afirmação do verso 18, citando no seguinte verso as palavras de Deus em Isaías capítulo 29, 14. Em 1 Coríntios 1:19, Deus aparece como agente da destruição,
o que à primeira vista parecia contradizer o orgulho autodestrutivo mencionado antes. Não há contradição. Deus põe fim àquilo que está em processo para destruir a pessoa. Agora, é necessário que eu abra o meu coração e que eu possa refletir, que eu possa entender que eu preciso de salvação. Em contraste com os que se perdem, a expressão nós que somos salvos, 1 Coríntios 1,18, indica que a salvação vem unicamente de Deus. Paulo diz que estamos sendo salvos. Ou seja, não nos salvamos a nós mesmos. Na realidade, a salvação não vem das obras para que ninguém se glorie, mas a salvação vem por meio da cruz de Cristo. Essa cruz, ela atrai a pessoa, né? Leva a pessoa aos pés de Cristo. E nós precisamos estar ao pé da cruz. O Messias crucificado. Paulo escreveu que os judeus pedem sinais e os gregos buscam sabedoria. A cruz, a ideia de que Deus, o Messias, foi crucificado, não era o sinal que os judeus esperavam. Tampouco respondia ao tipo de sabedoria que os gregos desejavam. A cruz ia contra essa expectativa de todos, né? E, de fato, basta nós observarmos aqui como os discípulos reagiram quando Jesus anunciou sua crucificação, para perceber o quanto essa noção lhes soava estranha e repulsiva, especialmente para os judeus. Porém, Jesus, ele foi crucificado. Por muitos séculos, a cruz ela tem sido vista pelos cristãos como um símbolo de fé. Para os cristãos que vivem no século XXI, é difícil imaginar quão absurda parecia na mente das pessoas do primeiro século a ideia de um Deus crucificado. Porém, é justamente por ser uma mensagem tão chocante que ela merece uma profunda reflexão, merece uma análise muito forte. O Messias crucificado, o retrato de um Messias crucificado, deixa claro para todo o universo até onde Deus esteve disposto a ir para cumprir o plano da salvação. É o que nos diz aqui a lição. E esse plano da salvação, Apocalipse fala do Cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. O homem, ele pecou, o homem, ele desobedeceu, mas Deus já tinha um plano preparado para o homem, na sua presciência. Ontem eu fiz uma live falando sobre a presciência de Deus. E a própria ideia da cruz e do Senhor morrendo nela já nos causa realmente um grande espanto. E imagine o que significou para os seres sem pecado que conheciam e adoravam o Senhor no céu. Mas Paulo, ele afirmou que Cristo o enviara para pregar o Evangelho. Aqui eu enfatizo mais uma vez, nós fomos chamados e somos chamados para a pregação do Evangelho, para a pregação da palavra de Deus. Ao proclamar o Evangelho, nós devemos proclamá-lo de uma forma sábia, de uma forma correta e de uma forma simples, para que as pessoas elas sejam alcançadas. Cristo é o poder e a sabedoria de Deus. Paulo aponta que a sabedoria de Deus e a sabedoria humana são essencialmente diferentes, são incompatíveis. Porém, quando eu pego essa sabedoria humana que eu tenho e eu lanço-a aos pés de Cristo, claro que vai haver algo muito profundo, vai haver algo muito top, algo muito legal. E tanto em 1 Coríntios quanto em 1 Coríntios 1:24, afirmam que Cristo é o poder de Deus, no sentido de que ele tem o poder para salvar, o poder para perdoar, o poder para libertar, e Deus achou por bem salvar os que creem por meio da loucura da pregação. Mas por que loucura da pregação? Porque realmente, gente, às vezes as pessoas não compreendem alguém que vivia uma vida tão profana, alguém que vivia uma vida tão afastada de Deus, agora ele torna-se um pregador do Evangelho. Jesus, ele falou para Nicodemos, olha, é necessário novo nascimento. É necessário você nascer de novo. Então a expressão
Nós que somos salvos, 1 Coríntios 1,18, os que creem, 1 Coríntios 1,21, os que foram chamados, 1 Coríntios 1,24, se refere ao mesmo grupo, pessoas, na realidade, que alcançaram, que experimentaram essa transformação, que experimentaram o Evangelho, que provaram. Provai e vede, né? Vejam que Cristo é bom para todos. Nós, na realidade, em nossos delitos e pecados, não merecemos nada. Tem até um hino que diz: eu não sei o que ele viu em mim, não entendo porque me amou. O que é que ele viu em nós, né? Mas nós somos obra-prima das mãos de Deus. Deus, ele tem o prazer, ele teve o prazer de resgatar o ser humano através da morte de Jesus. Cristo não é apenas o poder, é também chamado a sabedoria de Deus, não é? Isso significa que por meio dele, Deus enfrentou e resolveu o problema do pecado. Nada poderia resolver o problema do pecado. Os sacrifícios do Velho Testamento tampouco resolveram essa situação. Mas o Cordeiro de Deus, apontado por João, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, trouxe a solução para o pecado da humanidade. A sabedoria humana do mundo é incapaz de fazer as pessoas conhecerem ao Senhor, mas por meio de Cristo nós nos tornamos pessoas sábias, pessoas entendidas no sentido de conhecer o Evangelho e conhecer ao Senhor. E ao ler 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 24 a 29, repare nos termos loucura, as coisas loucas e a fraqueza, e as coisas fracas. A ideia é a sabedoria humana pode considerar a mensagem da cruz como loucura e fraqueza. Porém, a loucura de Deus, aleluia, é mais sábia do que a sabedoria humana. E a fraqueza de Cristo é a mais forte do que a força humana. Se bem que Cristo não tem fraqueza, né? Deus não tem loucura. Aqui nós vemos uma ideia, um paradoxo muito forte. Porém, Deus está aí, através de Cristo, reconciliando a humanidade. E a irmã Ellen White, no seu estudo adicional, da lição da escola, não é dominical, da escola sabatina, diz o seguinte: o desejado de todas as nações, CPB 2021, a glória do Calvário, página 596 a 609, eu vou ler aqui. Na mente de multidões que vivem atualmente, a cruz do Calvário está cercada de sagradas recordações. Coisas santas são associadas com as cenas da crucificação. Mas, nos dias de Paulo, a cruz era olhada com sentimentos de repulsa e horror. Exaltar como salvador da humanidade, aquele que havia encontrado a morte sobre a cruz poderia naturalmente despertar zombaria e oposição. Paulo sabia muito bem como sua mensagem seria considerada tanto pelos judeus quanto pelos gregos de Corinto. Entre seus ouvintes judeus havia muitos que ficariam irados com a mensagem que ele estava para proclamar. Na avaliação dos gregos, suas palavras seriam absurda loucura. Ele seria considerado um débil mental ao tentar mostrar como a cruz poderia ter alguma relação com o reerguimento da raça ou da salvação da humanidade. No entanto, para Paulo, a cruz era o único objeto de supremo interesse, desde que fora detido em sua jornada de perseguição contra os seguidores do crucificado Nazareno. Jamais deixara de se gloriar na cruz. Nessa ocasião, foram-lhe dada uma revelação do infinito amor de Deus, demonstrado na morte de Cristo, e uma transformação maravilhosa havia acontecido em sua própria vida, pondo em harmonia com o céu todos os seus planos e propósitos. Ele sabia, por experiência pessoal, que quando um pecador uma vez contempla
o amor do Pai, como se vê no sacrifício do seu Filho, e se rende à divina influência. Acontece uma mudança de coração, e desde então Cristo é tudo em todos. Ellen White, Atos dos Apóstolos, CPB, 2021, página 156. Então vejam bem, queridos, que a mensagem da cruz, na realidade, é algo muito especial, é algo muito importante, que traz para o ser humano a reconciliação. Eu preciso ter essa reconciliação. Em que aspectos a sabedoria de Paulo é tão diferente da sabedoria humana? 1 Coríntios 1:25. Deus salva por meio da mensagem da cruz, que contradiz a sabedoria humana e exalta apenas a Cristo. Cristo crucificado era escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Quais temas bíblicos que pregamos hoje podem causar efeito semelhante no público moderno e por quê? A cruz parece insensatez aos que rejeitam a Deus, mas é justamente nela que ele revela a sua verdadeira sabedoria e o seu poder. Paulo disse que a pessoa natural não aceita as coisas do Espírito. 1 Coríntios, capítulo 2, 14. Então, como podemos falar de Jesus a essas pessoas? Ou nossas ações por si mesma bastariam para alcançá-las? Jesus trouxe a reconciliação com Deus e levou sobre si nossos pecados, concedendo-nos perdão e vida. E por meio da cruz, querido, nós alcançamos o perdão, nós alcançamos a graça. Deus age realmente diferentemente do ser humano, e essa é a mensagem da cruz que vai ser estudada hoje na escola sabática, a mensagem da cruz, e nós precisamos entender que o Senhor, Ele é o Deus Todo-Poderoso, Ele é o Senhor, digno de louvor, digno de honra, digno de adoração, e que você, nesta manhã, você possa compreender realmente a mensagem da cruz. A mensagem da cruz é algo muito especial para que os nossos corações possam ser salvos, que você possa aceitar o plano divino da salvação e entender o grande amor de Deus. Amém? Que Deus em Cristo nos abençoe, que Deus em Cristo nos ajude de uma forma toda especial e nós possamos entender a mensagem da cruz de Jesus. Amém? De cruz se erigiu, dela um dia fugiu, como emblema de vergonha e dor. Mas Contemplo essa cruz, porque ela, Jesus, deu a vida por mim, pecador. sim, Eu amo a mensagem da cruz. Até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz por uma coroa trocar. E a glória dos céus, o Cordeiro de Deus, ao Calvário humilhante baixou. Essa cruz tem pra mim atrativos sem fim, porque nela Jesus me salvou.
amo a mensagem da cruz. Até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Nesta A cruz padeceu e por mim já morreu, meu Jesus, para dar-me o perdão. Eu me alegro na cruz, dela vem graça e luz para minha santificação. Se eu amo A mensagem da cruz, é morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. eu Que com Jesus a vergonha da cruz quero sempre levar e sofrer. Cristo vem me buscar e com Ele no lar uma parte da glória hei de ter. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, é por uma coroa trocar. Levarei eu também minha cruz, é por uma coroa trocar. Louvado seja Deus, que nesta manhã você possa realmente ter compreendido sobre esta lição, a mensagem da cruz, que você possa realmente amar a mensagem da cruz, mas não apenas a mensagem da cruz, mas amar aquele que deu a vida por ti, que perdoa os teus pecados. Que Deus em Cristo abençoe a todos. Eu agradeço a você que me acompanhou aí. Procure hoje, né, às 9 da manhã, uma escola sabatina, vai aprender esta lição. Você já ouviu aqui, mas você vai aprender muito mais. Um grande beijo, um grande abraço e um feliz sábado, queridos. Deus abençoe a todos.